literamigos! Olá, literamigos! Olá, literamigos! Eu sou a Luana. Eu sou a Pan. Aqui é a Keila. E hoje vamos para mais um dia de Veda com o vídeo 5 livros, 5 gêneros. Nós vimos esse vídeo no canal da Bárbara do Segredo Entre Amigas. Nós achamos super bacana e resolvemos trazer aqui pra vocês. Bem, esse vídeo nada mais é do que mostrar o livro preferido nosso de cada gênero que nós vamos citar aqui. Nós vamos falar sobre os gêneros romance, fantasia, o gênero clássico, thriller psicológico e por último o gênero etc, que quem não conhece é um novo gênero inventado pelas literamigas para a gente dizer um livro qualquer de algum outro gênero que a gente queira falar e indicar aqui pra vocês. Mas antes de você começar a ver quais os livros que nós escolhemos para cada categoria dessa, não esqueça de deixar o seu like aqui. E se você acabou de entrar aqui no canal, é o primeiro vídeo do Veda que você está vendo, não deixe de conferir os outros vídeos que a gente já gravou nesse Veda. Fantasia é aquele gênero que possui elementos que são meio que fora da realidade, são coisas inexistentes, possuem elementos como magia, seres extraordinários, coisas bem bizarras mesmo que não existem no mundo normal, ou que existem, né, mas que, sei lá, pra quem acredita, quem sabe, né? E a minha escolha pra essa categoria é o meu mais novo queridinho desse gênero, que é o Corte de Espinhos e Rosas. Eu poderia mencionar aqui pra vocês A Maldição do Tigre, Outlander ou Trono de Vidro, mas eu já falei tanto desses livros aqui que agora tá na hora de eu falar pra vocês sobre o meu novo enjoo da vida, que é o Corte, né? E eu gosto muito dele porque eu gosto muito da escrita dessa autora, que é a Sarah J. Maas, que é a mesma autora do Trono de Vidro, que vocês sabem que eu e a Pan nós amamos muito. E como eu já falei algumas vezes aqui, eu não gostei tanto do primeiro livro do Corte, eu tinha ficado chateada com algumas coisas que foram acontecendo, e a leitura começou a me prender mesmo a partir do segundo livro, que é o Corte de Névoa e Fúria. E aí sim a história foi desenvolvendo, eu indico muito pra vocês lerem. É um livro que possui seres feéricos, que possui magia, um universo totalmente diferente do nosso. Tem personagens masculinos apaixonantes, tem personagens secundários que são incríveis também, tem uma questão de uma parceria, de uma amizade, então não é só o romance que existe, não é só o fundo da magia, são várias outras coisas que encantam ainda mais através dessa leitura, então eu indico muito esse livro pra vocês. Bem, para o gênero de fantasia, eu escolhi o livro O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Esse livro aqui faz parte de uma trilogia e aqui nós encontramos a história do rei Arthur, só que de uma forma completamente diferente. De acordo com o que eu li na época que eu li esse livro, eu soube que o autor ele foi buscar mesmo lá a fundo nas pesquisas dele de coisas que pareciam reais sobre a história do rei Arthur e resolveu colocar bem aqui. Esse livro aqui é muito bacana porque ele foge totalmente de tudo que a gente acha que conhece sobre o rei Arthur. Ele é bem forte, é bem pesado, ele é uma fantasia dark, digamos assim, ou seja, tem muito sangue, tem situações muito extremas, tem estupro, essas coisas horríveis, mas é um livro maravilhoso, eu recomendo muito, muito, muito para todos os fãs de fantasia. Esse livro aqui é maravilhoso. Para o meu gênero preferido eu poderia falar 1000 livros que minha Luana citou aqui, mas para não repetir muito ou repetindo, eu escolhi o livro A Maldição do Tigre. Essa foi a primeira série que ganhou meu coração, gente, que é da Colleen Hooke. E sério, sou apaixonada nessa série, gente. Não sei nem o que dizer. Enfim, e vai falar de uma mocinha que trabalhava em um circo, que acaba conhecendo um tigre realmente, só que depois ela vai perceber que esse tigre na verdade é amaldiçoado, ele é um indiano que viveu há 300 anos e ele foi amaldiçoado aí por uma coisa que aconteceu antigamente, e ela se vê na missão de ajudar esse tigre a sair dessa maldição. Então o livro tem 4 volumes e um spin-off, até então parece que vai sair o 5º livro, que é o Sonho do Tigre, que eu tô há um tempão esperando e nada até agora. E é um livro super interessante, super viciante, que vai falar sobre vários mundos mágicos e instrumentos mágicos de magia e tudo mais, então é uma série que te prende demais, que te faz apaixonar pelo casalzinho, que é fofo demais e tem triângulo amoroso, então sim, eu amo e indico, se você ainda não leu, leia. Romance, vocês sabem que é aquele gênero que aquece o coração, é o que eu mais gosto de ler, é aquilo que tem sempre um amorzinho, que tem uma paixãozinha, assim, pode ser à primeira vista, pode ter briga de gato e rato, enfim, gente, romance é romance, sabe que é romance. Então, pra essa categoria, eu também vou colocar o meu queridinho mais recente, que é o Cavaleiro de Bronze. Eu já falei pra vocês bastante sobre a história dele no livro de leituras do mês. Eu vou colocar o link aqui pra vocês darem uma olhadinha. Mas eu gostei muito dessa história porque o pano de fundo dela é a Segunda Guerra Mundial. Ela se passa uma visão sobre a Guerra da Rússia, que é uma coisa que eu ainda não tinha lido até então. Eu descobri vários fatos que aconteceram nessa batalha de Stalingrado. E o romance é muito cativante, gente. Eu ficava desesperada pra terminar logo o livro pra saber o que ia acontecer com aqueles personagens, se eles iam sobreviver à guerra, se eles iam conseguir ficar juntos, porque acontecem várias coisas que impedem que eles fiquem
fiquem juntos. Então, assim, ele é aquele tipo de livro que a gente só tem vontade de largar quando termina, e quando termina a gente fica com saudade da história de novo. Eu indico pra vocês, eu não vejo muita gente falando sobre esse livro, apesar da história maravilhosa que ele tem. Então, pra quem gosta do gênero romance, pra quem gosta dessas histórias de batalha, histórias de guerra, de amores impossíveis, vocês vão gostar muito, com certeza. Para o gênero romance, eu acabei escolhendo, na verdade, um romance de época, que eu acho que nesse gênero é o que eu mais leio. E foi o livro Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas. Eu já falei algumas vezes, eu acho, dessa série, das 4 Estações do Amor aqui nesse canal, porque eu acho que é a minha série favorita de romance de época. Cada livro, né, são 4 livros. Em cada livro nós conhecemos um pouquinho sobre uma amiga desse clube das flores secas, que elas se denominam, que são solteironas, né, que tem várias situações que acabam impedindo elas de alguma forma de arranjar um marido. Esse livro aqui é o primeiro livro, então se você tá procurando uma série de romance de época, com um romance super gostosinho, super engraçado, super fofo, pode investir nessa série das 4 Estações do Amor, que você não vai se arrepender. E para o gênero romance, eu escolhi o romance de época, e o meu livro preferido desse gênero é Música das Sombras, da Julie Garrett. Esse livro que foi um dos primeiros livros de romance de época que eu li, e eu me apaixonei porque ele é um livro que se passa lá na Escócia com os Highlanders, que é assim que se fala. E esses homens são demais, né, gente? Enfim, são os guerreiros tops. E tem toda uma pegada de luta por terra, e a mocinha passando por vários contratempos e tudo mais. Então eu gostei demais, fora que é uma mocinha muito bacana, ela é virada, apesar de ser de época. Eu já falei disso, ela usa arco e flecha, né? Pois é. E eu gostei muito disso porque eu amo personagens que usam arco e flecha. E sério, essa história me apaixonou demais, gente. Tem toda uma pegada de lenda, você vai descobrir no final porque que é a lenda de um ouro aí escondido e tal. Então tem muita coisa que eu me apaixonei demais. Então é meu livro preferido de romance de época, e além de indicar o livro, eu também indico a autora. Eu já li outros livros delas e também é muito bom. O gênero thriller psicológico ou romance policial, eles têm elementos que acabam prendendo o leitor com situações, seja um crime, ou seja uma grande situação que o protagonista ele vivencia, situações extremas e que você acha que não é possível sair daquilo. Fica assim aquele tipo de livro que você pega e não quer largar até descobrir o que vai acontecer com aquela pessoa. Este é o thriller. E para esse gênero eu escolhi o livro Misery, do Stephen King. O King já é conhecido, né, pelo gênero do terror, do horror. E nesse livro aqui ele traz uma situação um pouquinho diferente, um tipo de terror diferente, né, uma coisa mais psicológica, mais intensa, em que nós conhecemos um personagem que ele é escritor, e ele, quando está enfim se livrando de uma de uma série de livros que eles não estavam mais querendo escrever e tudo, ele estava super feliz, mega bebeu e tal, e ele acaba sofrendo um acidente, e quando ele acorda, ele vê uma mulher que se diz fã número 1 dele, que vai cuidar dele, e ele acaba vendo que aquela mulher é louquíssima. Acontecem várias situações muito intensas. Esse livro aqui é um livro delicioso de ler, porque você não sabe o que vai vir a seguir, então é muito bom mesmo. Ele é um dos meus livros favoritos do King. Não tive dúvidas na hora de escolher um livro desse gênero que não seja esse aqui. Para a categoria thriller, eu vou falar sobre um livro que não é novidade pra vocês, é o Garota Exemplar. Apesar de ser um gênero que eu gosto muito, eu não leio muitos livros desse estilo, então eu acabo sendo bem repetitiva nas indicações dele. Garota Exemplar é um livro que eu já li há alguns anos, foi o meu primeiro contato com essa autora, Gillian Flynn. Eu fiquei enlouquecida, me deu vontade de comprar, eu comprei todos os livros dela, mas eu ainda não tive coragem de ler, porque disseram que é uma pegada um pouquinho diferente desse, um pouquinho mais medonho, um pouquinho mais macabro, então eu acabei deixando de lado. Mas esse foi um livro que eu gostei demais, realmente. Ele tem muitas reviravoltas, acontecem coisas que a gente pensa que é um culpado e depois a gente acaba descobrindo que é uma coisa totalmente diferente, ela pega a gente de jeito. E ele tem um final, gente, que é coisa louca, assim, a gente fica perplexo, a gente não sabe se a gente ama ou se se odeia essa mulher. Então se você ainda não leu Garota Exemplar, eu indico demais pra você que gosta do gênero suspense. E para o gênero suspense, policial ou thriller, que é um gênero também que eu gosto muito, e para não tornar repetitivo e falar de algum livro do Harlan, eu escolhi o livro do Dan Brown, que é Anjos e Demônios, é meu livro preferido desse autor. Foi o primeiro livro que eu li dele, apesar de que eu tenho a impressão de que todo livro que eu leio primeiro do autor, eu me apaixono primeiro por ele, apesar de ler outros depois e ser
melhor. Mas esse aqui é o meu preferido e ele vai contar a história que tá se passando ali pra escolha do Papa. Então o Papa morreu e ele vai ter que ser escolhido outro Papa. Só que os papas começam a morrer de uma forma bem bizarra, utilizando os elementos naturais, tipo água, fogo, enfim. E tem toda uma pegada ali que tem que seguir um ritual e tudo mais. Então o Robert Langdon, que é um personagem, é um protagonista de uma série do Dan Brown, vai tentar desvendar qual é o mistério que tá rolando e quem é que tá matando esses papas, ou quase papas, porque ainda não se tornaram papas. Então é uma história bem viciante, você fica querendo descobrir junto com o Robert o que tá acontecendo e como é que tá funcionando. Então, se você já viu o filme, é bem diferente, o livro é bem melhor, como quase sempre. Então, se você ainda não leu, leia, porque é muito bom. O gênero clássico é um gênero onde possui livros que viraram ícones, que fizeram muito sucesso e são livros que todo mundo tem que ler. Podem ser antigos ou não, tem clássicos contemporâneos, então são livros que são top, que você precisa ler antes de morrer. Nossa, que dramático. E o livro escolhido para esse gênero foi Laranja Mecânica, que é um clássico distópico também, então ele poderia ser encaixado no gênero distopia ou ficção. Então é um livro que eu gosto demais, gente, que é do Anthony. E ele vai falar de uma gangue, e principalmente do Alex, que é o líder da gangue, que são jovens que fazem maior algazarra no lugar onde eles moram, bebem, chutam, batem velho, estupram, entram em casa, invadem casas, batem pessoas, enfim, eles são bem loucões, são vida louca. Bem, então eles são vândalos, digamos assim. E isso acontece até quando o Alex, ele é pego e ele vai passar por um tratamento aí de choque, não literalmente, mas vão fazer com que ele mude isso dele, que ele comece a ser uma pessoa boa. Só que esse tratamento é bem bizarro, né? Então o livro nada mais é do que te fazer refletir até que ponto você precisa mudar a personalidade de uma pessoa, até que ponto é ruim ser ruim, se vale a pena passar por todo um tratamento maluco pra se tornar bom. Então é um livro demais, e principalmente porque o Anthony, ele usa um dialeto diferente, que é o dialeto Ned-Set, que ele mesmo criou com uma mistura da linguagem americana, russa e gírias usadas. Então ele criou um próprio dialeto, que tem inclusive um glossário no livro. Aparentemente no início parece bem confuso, mas depois você vai pegando e inclusive vai gostando do linguajar. Eu pessoalmente gostei muito. Mas enfim, é um livro excelente, gente. Leiam, por favor. De livro clássico, pra eu não repetir aqui, né, como todo vídeo falo de Orgulho e Preconceito, eu vou falar sobre um outro livro que eu gosto bastante, que é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Jane Eyre, além de ser uma história comovente, é uma história que começa desde a infância dessa personagem até a vida adulta. Vão acontecendo várias coisas que deixam o leitor muito fissurado na leitura. E ela é uma personagem que, apesar de parecer que tem uma personalidade fraca, ela é muito forte, ela consegue conquistar tudo que ela quer através do jeitinho dela. Então é isso que é mais encantador assim nessa história. Eu gosto muito da escrita da Charlotte, que é uma escrita que não é difícil para os padrões, né, do século em que ele foi escrito. E apesar desse livro ser de um gênero que é o romance clássico, o romance ele não acontece de forma primária nesse livro. São tratados vários temas, vários assuntos, e ele fica um pouquinho mais pro final. Só que quando acontece, gente, é muito apaixonante, porque é bem natural a forma como as coisas vão acontecendo. Então, eu sei lá, eu acho que todo mundo tem que ler esse livro, ele é maravilhoso demais. Foi o primeiro contato e foi o melhor até agora que eu já tive com as irmãs Brontë. Ele foi seguido pelo Agnes Grey, da Anne Brontë, e depois eu tentei ler O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Não consegui finalizar ainda, um dia eu consigo, quem sabe, mas por enquanto esse sim foi o melhor e eu indico pra vocês demais. Para o clássico, eu escolhi um dos meus livros favoritos da vida, que é o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Jules Verne. Esse aqui foi um livro que eu peguei super por acaso e eu me apaixonei completamente. Ele conta a história de um cara que faz uma aposta dizendo que é sim possível viajar ao redor do mundo em 80 dias. Ele acaba apostando toda a fortuna dele e ele parte nessa jornada junto com um carinha que trabalha com ele. É um livro super divertido. Ele é um livro indicado super para as pessoas assim, que tem até um certo de preconceito com clássicos. Tem várias aventuras que eles vão, né, vivenciando nessa viagem ao redor do mundo. Então é uma delícia de ler, fora que a escrita do Jules Verne é super deliciosa, super contagiante. E para o meu etc, eu escolhi quadrinhos. Quem acompanha a gente aqui no canal já sabe que eu sou muito fã de quadrinhos, sejam eles mangás, ou então graphic novels, ou então graphics, ou HQs, e enfim. E para simbolizar todo o meu amor por quadrinhos, vou indicar para vocês aqui o Injustiça, Deuses Entre Nós, ano 1. Essa daqui eu acho que é a minha história envolvendo heróis favorita, porque é muito maravilhoso. Essa história aborda um pouquinho mais
o Batman e o Super-Homem, principalmente o Super-Homem, em que ele passa por uma situação muito delicada e ele acaba enlouquecendo. Eu acho que eu não consigo imaginar uma outra palavra pra dizer. Que ele não tá sabendo lidar com aquela situação que aconteceu com ele, então ele acaba virando outra pessoa, ele acaba ficando totalmente diferente do Super-Homem que nós conhecemos. É uma história muito boa, muito bacana a forma como é conduzida, né, essa nova faceta do Super-Homem. Eu confesso que eu não era muito fã do Super-Homem até ler essa história, então se você tá procurando aí alguma HQ, algum quadrinho com super-heróis, mesmo se você não gosta de super-heróis, leia essa história porque essa história é maravilhosa. Já saiu agora o segundo volume e eu estou completamente apaixonada. Essa história é demais. Então foi isso, essas foram as minhas escolhas. Podem ler, né, que é só sucesso. E na categoria etc, eu escolhi o gênero drama, que pra quem não sabe, é aquele gênero que é um pouquinho mais pesado, que toca em temas delicados, que ele é bem comovente, toca em temas sensíveis. E eu escolhi pra essa categoria o livro Para Sempre Alice. Pra quem não sabe, esse livro aborda o tema do mal de Alzheimer. A protagonista, ela é diagnosticada com mal de Alzheimer precoce, ela ainda é nova, tá com toda a vitalidade, trabalha, ela é professora PhD de uma faculdade nos Estados Unidos e até que ela tem esse diagnóstico. E é uma situação realmente muito triste, porque uma das coisas que ela mais se orgulha da memória dela, das lembranças que ela tem, é de como o cérebro dela funciona perfeitamente e como ela é o centro dessa família, né? Como as coisas começam a ficar desestruturadas um pouquinho dentro da casa dela, o relacionamento dela com o marido, como isso é abalado, e o relacionamento dela com as filhas também. Ai, gente, esse livro é demais, eu indico demais, ele é muito triste. Eu acho que a autora foi muito feliz de como ela escolheu abordar esse tema. Realmente é um livro super sensível. Eu só peço pra vocês lerem ele, que ele é demais mesmo. Eu chorei pra caramba. E não é difícil chorar com o livro, mas nossa, esse é punk mesmo. Principalmente se você conhece alguém que tem ou teve mal de Alzheimer. Se você não conhece também, eu não conheço ninguém, mas esse livro é demais, indico muito. Então é isso, esses foram 5 livrinhos aí desses 5 gêneros que eu falei pra vocês. Eu gosto demais desses gêneros e eu gostei muito desses livros, eu espero que vocês gostem também. Para o gênero etc, eu escolhi o gênero YA, que é um gênero que eu leio bastante. E o livro escolhido foi O Caso Perdido, da Linda Colleen Hoover. Esse foi o primeiro livro que eu li dela e eu fiquei completamente apaixonada. É um livro YA, mas que também tem uma sobrecarga de drama, como em todos os livros da Colleen. E ele vai falar a história da Sky, que é uma menina que ela tem uma dificuldade em se sentir atraída pelo sexo oposto. Não que ela não goste de homens, ela gosta, mas ela não sente aquela ligação realmente que a amiga dela sente quando ela tá perto e beijando outro rapaz. Ela não sente isso, ela quer entender por quê. Até que ela conhece o Holder, que é um carinha meio bad boy, porque ele aprontou geral ali na cidade dele, não por ele ser um cara ruim, porque ele não é. Então ela começa a ver nele essa ligação que ela não tinha visto antes. E na verdade, o Holder percebe que tem uma outra coisa ali ligando ele a Sky, que vai ser descoberto no final do livro. E outra coisa vai ser descoberta também. Enfim, é um livro muito bacana, é um romancezinho bem gostoso também, é um casal que eu gosto demais. Eu nunca esqueci o Holder, porque ele ficou na minha cabeça, no meu coração. Então se você não leu também, leia Um Caso Perdido. E essas foram minhas escolhas, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de acompanhar o nosso VED aqui no canal, nós estamos com vídeo todos os dias. Se esse é o primeiro vídeo nosso que você está assistindo, por favor se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. Dê uma olhadinha em todos os outros vídeos aí nossos. Curta, comente, se inscreva no canal para não perder nadinha e também siga nas redes sociais. Nós somos Literamigas4 em tudo que você imaginar. E claro, não esquecer também do nosso famoso Literalink, que é o link da Amazon, que vai estar aqui embaixo na descrição. Se você for comprar algum livrinho, não esqueça de usá-lo. Então é isso. Tchau! Beijo, tchau!